No canal do Pet, já. Aí, professor, se o senhor quiser entrar no celular, o senhor vai ver que lá tá ao vivo já. Uhum. Pronto. Amanda, põe no grupo do Pet Vou botar agora. da transmissão. Era massa, tipo, fazer uma postagem no Insta também, né? Sei lá. Eu espero que Isabela faça. Deixa eu avisar ela. Eu abri duas. É. Eu abri duas telas aqui. Tem um delay, né, gente? É. É. Eu abri duas telas aqui. Tem um delayzão. Aí, professor, o pessoal já está desejando boa tarde, a gente. Boa tarde a todos, Fábio. Boa tarde, Bruna. Boa tarde ao pessoal, né? Boa tarde ao professor Gabriel. É. Isabela. Boa tarde ao professor Gabriel. Aí, Alma. Professor, o senhor pode desativar o áudio do YouTube. Que aí não fica trabalhando. Isso. Vamos lá. Bela, tu fez a publicação lá no Instagram? Aí. Matheus, coloca o avisozinho. Bem-vindos a mais um Cinema. O banner agora. Bem-vindo a todos. Certo. A gente tá marcado para começar agora às 4, mas a gente vai esperar uns 5 minutinhos para entrarem mais pessoas e tudo mais. Pessoal. Oi, mãe.
Amanda já molhou a garganta, Amanda? Já assim, me preparando para falar. Não está ouvindo, professor? Isso, o microfone tá ativado. Sem ligar o microfone, fica difícil. Muito bem. Não está ouvindo, professor? Isso, o microfone tá ativado. Sem ligar o microfone. Bem, pessoal, boa tarde a todos vocês. Professor, professor, só desliga o áudio do YouTube, porque senão vai ficar dobrado. Pronto. E agora? Tudo em ordem. Tudo em ordem, né? Bem, dois Daniéis falando, dose dupla. Tá tudo bem. Então, boa tarde a todos vocês. É com enorme satisfação que o Grupo PET Matemático FCG os recebe para mais um Cinemate. Esse Cinemate que vamos falar sobre lógica e apresentar um documentário chamado A Alegria da Lógica, né? The Joy of Logic, né? Isso. Uma tradução livre seria essa. Então, a equipe que ficou responsável por coordenar este Cinemate se compõe da Amanda, a Débora e o nosso Matheus. Então, agradecemos de antemão a participação de todos, o apoio de todos ao Cinemate. Eu deixo com a palavra Amanda para ela falar um pouquinho e dar continuidade ao nosso Cinemate. Um grande abraço a todos. Muito obrigado. Só um minuto que agora a pamonha está passando aqui, mas... Bom, boa tarde, gente. Eu me chamo Amanda. Como é de praxe no nosso Cinemate, antes de apresentarmos os documentários, a gente, um petiano, fica responsável por fazer uma pequena palestrazinha. Dessa vez fiquei eu. E como o documentário é sobre a lógica, eu vou falar um pouquinho, então, sobre lógica matemática para a gente, certo? Bom, para começar essa nossa conversa, eu venho trazendo uma charge que diz o seguinte:
só barbeio os homens que não se barbeiam a si próprios. E aí, um cliente desse barbeiro pergunta, então, quem é que barbeia o senhor? E aí o barbeiro fica, ué, mas se eu só barbeio as pessoas que não se barbeiam, então eu mesmo teria que me barbear. Mas se eu me barbeio, o barbeiro que sou eu não posso me barbear. E aí ele fica extremamente confuso. E bem, isso é o que a gente chama de paradoxo. Nesse caso, é um paradoxo do barbeiro. E mais na frente a gente vai entender um pouco mais sobre os paradoxos, que é um objeto da lógica, ok? Bom, para começar a falar então da lógica, nada mais justo que a gente começar lá da antiguidade até chegar nos dias atuais. Bom, no início da história da lógica, encontra-se... O início começa lá na Grécia, certo? Mais precisamente em Atenas, com a escola de Sócrates e a escola de Platão, por volta do século IV a.C., movidos principalmente pela política, ok? Com a chegada da democracia, então, a lógica passou a estar no primeiro plano de ação política e social, e, portanto, ela era fundamental o seu domínio nos tribunais para convencer os juízes e nas assembleias para persuadir o povo. Eu não sei se todos aqui sabem, mas lá na antiguidade era comum que, assim, as pessoas tivessem que se defender em lugares públicos, com muita gente assistindo. As pessoas tinham que convencer a plateia e os outros de que eram inocentes, de que não tinham cometido certos erros, enfim. Então, era necessário convencer as outras pessoas. E aí a lógica entrava como muito importante na época, ok? A formação do homem na Grécia Antiga, ela incluía 3 disciplinas básicas, que era a lógica, a gramática e a retórica. A lógica também era chamada de dialética, certo? O currículo mínimo era constituído por essas 3 disciplinas e era chamada de trivium. E aqui a gente tem uma obra que mostra um pouco a representação da lógica, da retórica e da gramática. Deixa eu só pegar o laserzinho aqui. Então, aqui está a representação da lógica, da retórica e da gramática. A gramática estava ligada assim, com a escrita, a retórica com a eloquência do discurso e a lógica com as justificativas, com o raciocínio, enfim. Então, nessa época, surge na Grécia uma classe de professores itinerantes que são chamados de sofistas, certo? Que, enquanto ensinavam os jovens ricos que pretendiam fazer carreira política, eles estudavam o poder persuasivo do discurso. E aqui a gente tem um exemplo temos 4 sofistas célebres, que eram Górgias, Hípias, Protágoras e Trasímaco. Bom, mas foi somente com Aristóteles, que não era sofista, ok? Ele não cobrava pelos seus ensinamentos, ele era filósofo, que a arte da argumentação grega clássica atingiu o ponto máximo da sofisticação e da sistematização, que é uma palavra muito importante falando de lógica. E esse período, que vai de 390 a.C. a 1840 a.C., ele é chamado de período aristotélico, certo? Bom, alguns estudos do Otaviano dizem que o estudo da lógica em outras culturas não se desenvolveu tanto quanto na cultura ocidental, certo? Ela teve um desenvolvimento maior na cultura ocidental, com Aristóteles e alguns outros. Bom, depois de Aristóteles, os séculos se seguiram, sem muitas mudanças significativas no campo da lógica, certo? A lógica era considerada parte das artes liberais na educação clássica, estando em um grupo diferente da aritmética, geometria, astronomia e música. Então, esse grupo aqui, formado por essas 4, eram chamadas de quadrivium, e a lógica estava lá no trivium, certo? E juntas, o trivium e o quadrivium formavam as artes liberais. E aqui a gente tem uma obra de arte que representa as 7 artes liberais, certo? O nome dessa obra é Filosofia e as 7 Artes Liberais, e data lá do século XII, certo? Então, aqui a gente tem a representação das 7 artes liberais, a lógica, aqui está a geometria, aqui temos a dialética, a lógica está por aqui em algum lugar que eu não estou achando. Aqui no meio está a filosofia, e aqui temos Sócrates e Platão, ok? Bom, então, depois do período aristotélico, nós passamos para o período booleano, mas aqui cabe frisar que na transição desses 2 períodos, tivemos alguém muito importante no estudo da lógica, que foi o Leibniz. Leibniz, aquele mesmo que a gente estuda lá em cálculo, que tem diversos trabalhos na matemática, ele desenvolveu muitos estudos sobre a lógica, trazendo um pouco mais do simbolismo, e
um pouco mais dessa parte que a gente conhece hoje em dia, que seria da lógica formal, um alfabeto simbólico, uma linguagem mais própria da lógica, ok? Ele foi bastante importante nessa transição dos períodos. Mas depois do período aristotélico, a gente chega no período booleano, que é de 1840 a 1910, certo? Foi um dos mais férteis no estudo da lógica, começando por George Boole e Augustus de Morgan, com a publicação do trabalho Mathematical Analysis of Logic, onde desenvolveram a chamada álgebra da lógica. Outra figura notável foi Ludwig Gottlob Frege, que produziu obras que tratavam do cálculo proposicional na sua forma moderna, como a gente conhece já hoje em dia. E a partir de 1910 até os dias de hoje, a gente tem o período contemporâneo, tendo como marco zero desse período a publicação da obra Principia Mathematica, de autoria dos britânicos Alfred North Whitehead e Bertrand Russell. E aqui está um exemplo, eu trouxe aqui o volume 3 do Principia Mathematica. Ok? Bom, então a gente passa pelos 3 períodos, até chegar até os dias de hoje, onde a gente tem a lógica formal, que é a lógica que a gente trabalha, que a gente conhece, que a gente estuda, certo? Bom, nesse período agora, a lógica passa para uma perspectiva linguístico-formal, que é a lógica que a gente estuda hoje em dia, com uma estrutura linguística completa, dotada de sintaxe, de semântica. E então a lógica ela vem evoluindo e aumentando seu campo de aplicação, transcendendo a matemática. Ela começa lá pelos discursos, passa pela matemática e hoje em dia ela vem sendo utilizada na engenharia, na robótica, na economia, na física e em muitos outros lugares, onde que a gente vai ver no nosso documentário, certo? Então hoje em dia ela está presente em diversas áreas. E atualmente a gente conhece e trabalha bastante, principalmente nós matemáticos, com a lógica proposicional. Sabemos que a mesma é uma linguagem dotada de símbolos, semântica e sintaxe própria, e ela possui várias definições e símbolos que são comumente utilizados nos nossos estudos. Então, aqui nessa palestra, que vai ser uma coisa rápida, eu não vou falar sobre definições, sobre todos os símbolos, a gente sabe que são vários. Mas eu trouxe uma definição, que acredito ser bastante importante, e lá no livro Um Convite à Matemática, do nosso tutor Daniel Cordeiro, está definido que uma sentença ou proposição é uma frase que expressa em linguagem matemática, podendo conter apenas símbolos matemáticos, que cumpre as seguintes condições. Ela apresenta-se estruturada como uma oração, com sujeito e predicado, incluindo o verbo. Ela é afirmativa, declarativa, ou seja, ela não é interrogativa e nem exclamativa, ela é afirmativa. Ela satisfaz os seguintes princípios. O primeiro é o princípio do terceiro excluído, ou seja, uma sentença ela é falsa ou verdadeira, excluindo-se uma terceira alternativa. E ela tem o princípio da não contradição, ou seja, uma sentença ela não pode ser falsa e verdadeira ao mesmo tempo. Ela não pode se contradizer. Ou ela é verdadeira ou ela é falsa. Então, essa é uma definição que a gente comumente utiliza, que é de sentença ou de proposição. E também a gente utiliza muitos símbolos, como os conectivos lógicos, e aqui eu trouxe um pequeno exemplo de alguns dos conectivos lógicos. Esse chapeuzinho aqui, que é chamado de conjunção, que a leitura é do I, o do ou, que é o Vzinho assim, que é a disjunção inclusiva, temos a disjunção exclusiva, que é esse Vzinho com tracinho embaixo, temos a negação, que normalmente é utilizado um tiozinho, ou esse tracinho assim, para representar a negação, temos o condicional, que é dado por essa setinha, o bicondicional, que é essa setinha dupla, ok? Enfim, não vamos entrar em detalhes aqui. Bom, mas vamos para um exemplo rápido. Aqui eu trouxe 2 sentenças, só para a gente entender melhor. Seja a sentença P, Pedro é magro, e a sentença Q, Gabriel é alto. A gente pode escrever ela de forma simbólica. Aliás, escrevendo Pedro é magro e Pedro é alto, essa proposição, ou essa sentença pode ser escrita de forma simbólica, como P e Q, que é a conjunção que a gente viu que representa o I. Pedro é magro é representado pelo P e Gabriel é alto é representado pelo Q. Então, a gente consegue escrever uma proposição de forma totalmente simbólica, ok? E a gente também sempre trabalha com a negação das sentenças. A negação dessa sentença, aqui, ó, o tiozinho, que é a negação, quando a gente nega essa sentença, é equivalente a negar a proposição P, negar a nossa conjunção, a negação vai ser dada pela disjunção, e negamos a sentença Q. Então, a negação dessa
sentença ou dessa proposição, aqui em português ficaria, então, Gabriel é gordo ou Pedro é gordo ou Gabriel é baixo. Então, a gente consegue, né, escrever essa frase de forma totalmente simbólica e fazer a negação dessa frase também utilizando os símbolos da lógica. Então, a lógica ela se desenvolveu bastante e hoje em dia a gente tem essa lógica mais formal e essa lógica proposicional que a gente tanto trabalha hoje em dia. Bom, a lógica, mesmo com todo o seu rigor, ela pode incrivelmente levar a contradições nos raciocínios, que é o que nós chamamos de paradoxos. Bom, um paradoxo é uma frase autocontraditória. Ela é falsa e verdadeira ao mesmo tempo, o que contraria o princípio da não contradição, que é justamente o caso da chargezinha que eu trouxe no início dessa nossa conversa, que o barbeiro ele se autocontradiz. Ele teria que fazer a sua barba, mas ele não poderia fazer a sua barba. Então, por isso que tem toda essa contradição e é chamado, então, de paradoxo. E aqui eu trouxe mais um exemplozinho. Toda certeza é relativa. Tem certeza, professor? Absoluta. Então, ele mesmo está se contradizendo, não é isso? Bom, então a gente passou lá pela toda a parte histórica, eu vi um pouquinho dessa lógica formal, da lógica proposicional, e a gente quer fazer uma ligação aqui entre a lógica e a argumentação. Bom, é bastante comum a gente sempre se pegar assim, tentando convencer alguém de que algo é legitimamente verdadeiro, seja esse algo de fato verdadeiro ou não. Principalmente nesses dias de hoje, a gente sempre vê conversas nas redes sociais, alguém está tentando mostrar alguma coisa, provar que aquilo é verdadeiro, convencer um colega, convencer, às vezes, num exercício, um professor, enfim. Isso é bastante comum. E, normalmente, a gente segue o seguinte esquema. Primeiro, a gente toma como pressuposto fatos que a pessoa a quem tentamos convencer acredite, seja por ser óbvio ou pelo senso comum, e a gente usamos, então, o que foi levantado anteriormente para tirar novas conclusões, que, por serem baseadas nas anteriores, tornam-se verdadeiras. Normalmente, a gente utiliza esse esquemazinho para convencer alguém de alguma coisa. Mas isso não difere muito de uma demonstração na matemática, certo? Só que o senso comum e o óbvio, na verdade, seriam para a gente nossos postulados, nossos axiomas, conhecimentos que a gente já possui na matemática, ok? Então, uma das recomendações lá dos PCNs do ensino fundamental é de que seja desenvolvida a argumentação dos alunos, de modo que os alunos não se satisfaçam apenas com a produção de respostas e de afirmações, mas assumam a atividade de sempre tentar justificá-las. Então, na matemática, a gente tem e a gente deve usar a lógica, e nós, como professores, a gente precisa levar isso para os nossos alunos. Não pode ser uma coisa que a gente dá uma vez e eles não veem mais e fica por isso mesmo. A gente precisa levar os nossos alunos a buscarem entender, a tentarem justificar, a convencer os outros das suas respostas, enfim. E nada melhor do que a lógica para levar os nossos alunos a onde a gente quer chegar. Bom, então a gente viu que a lógica a gente utiliza nas nossas demonstrações, nós como professores, como alunos, como pesquisadores, na argumentação do dia a dia, quando a gente quer convencer outras pessoas, está tentando justificar alguma coisa. Na programação, a lógica é muito utilizada e a gente vai ver um pouco disso no nosso documentário. Na economia também, enfim, em várias outras áreas, ok? Então, aqui eu trago as referências que eu utilizei para desenvolver essa conversa que a gente teve. E vamos, então, ao documentário. Espero que tenham gostado da palestra e espero que gostem do nosso documentário, ok? É isso. The world we live in can seem pretty illogical. The things people say